Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, nessa aula, a gente vai abordar o assunto tese. Por que é um assunto tão importante e necessário da gente ter uma aula especial só sobre isso? Porque a redação do vestibular, ela é uma redação que quer saber o seu ponto de vista. Não é uma redação descritiva, na maioria dos vestibulares. Quer saber o que você acha, a sua opinião sobre o tema, tá bom? Então, é importante a gente saber que tese, ela é o ponto de partida do texto dissertativo argumentativo, que é o nosso modelo de texto que a gente vai trabalhar durante o ano e é o modelo de textos pedidos pelos vestibulares. Então, gente, vamos lá. Tese. O que é a bendita da tese? O texto dissertativo argumentativo. A tese é o ponto de vista seu sobre o assunto. É a sua opinião. Como assim? O tema, a gente já sabe que é dado pela banca do vestibular ou, no caso, pelo professor de redação. O tema da primeira redação de vocês aqui do Cuca foi violência contra a mulher, um problema crescente no Brasil. E esse tema, a partir desse tema, você vai tirar uma reflexão sua, aqui ó, uma opinião sua sobre esse tema. Por exemplo, violência contra a mulher, um problema crescente no Brasil. Você pode, a partir da sua reflexão, tirar uma tese, por exemplo, que o racismo estrutural responsável pela taxa enorme de violência contra a mulher no Brasil. Ou então, discursos de ódio em espaços públicos fizeram com que aumentasse os índices de violência contra a mulher. São exemplos de teses que você pode tirar disso. Como que eu chego na minha tese? Vamos lá. A tese é a primeira coisa, gente, que você vai pensar na hora de produzir o seu texto. Como assim? Eu recebi lá a proposta de redação bonitinha. Recebi a proposta, li. Violência contra a mulher, problema crescente no Brasil. Vou e leio os textos de apoio. Depois que eu fiz isso, eu tô pronta para elaborar isso aqui, tá? Só depois disso. Então, a partir dos textos de apoio, do meu conhecimento de mundo, do meu capital cultural, eu vou conseguir elaborar um ponto de vista meu para abordar esse tema, tá? Professor, mas quando eu não sei como começar? O que pode te ajudar a começar? Faça perguntas sobre o tema. Por exemplo, aonde que acontece a problemática que está dada no tema? Aonde acontece a violência contra a mulher? Quando que ela acontece? Em que espaços? Quais são os maiores vítimas? Quais são as classes sociais, grupos? Faça perguntas. Não que essas perguntas vão estar dentro do seu texto. Não é isso. Essas perguntas elas vão guiar você na construção da sua tese. Na construção, na elaboração do seu ponto de vista. Então, depois que eu estar lá prontinha a minha tese bonita, eu posso iniciar a produção do meu texto. Mas eu não devo escrever na forma de uma opinião pessoal. E aí, como que eu faço então? Se eu vou falar minha opinião, mas eu não vou escrever na forma de uma opinião pessoal. Eu vou falar tudo que eu for falar na minha redação na forma de uma verdade absoluta. Na forma de uma verdade absoluta. Como assim? Eu vou escrever de forma impessoal, tá? Por exemplo, gente, eu nunca vou escrever na minha redação em primeira pessoa. E nunca vou colocar coisas que deixem em dúvida sobre o que eu estou falando, tá? Aqui, no texto dissertativo argumentativo, não há espaço para dúvida. Como assim? Se o propósito do meu texto
é conseguir comprovar o meu ponto de vista é certo, que o meu ponto de vista é correto, eu vou escrever de uma forma que eu afirme tudo que eu digo sejam afirmações, tá? Então não há espaço para dúvida, porque o propósito do meu texto é comprovar a minha tese. Esse é o propósito. O leitor tem que chegar no final do seu texto e concordar com você, pelo menos, ou então falar, nossa, tá certo o que esse cara falou, tá? O seu texto vai ser todo voltado para isso. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer antes de começar o texto é elaborar a minha tese. Não quer dizer que eu vou escrever a introdução primeiro. Introdução não é tese, gente. A tese, o ponto de vista, ele vai estar contido na introdução, que é a primeira parte do seu texto quando a gente começa a ler. Mas eu vou começar o meu texto pela argumentação, pelo desenvolvimento. Depois que eu elaborei na minha cabeça o que eu vou falar, que é o meu ponto de partida, eu vou selecionar argumentos, faço uma lista de argumentos que deem comprovação, que deem legitimidade, tá bom? Para o que eu estou dizendo. Depois a gente vai ter uma aula só sobre argumentação e entrar bem nesse assunto. Mas aqui eu quero deixar claro que antes de começar a escrever, você precisa ter esse esboço, para não ficar confuso ou então para você não repetir argumentos. Então, depois que eu tenho minha lista, eu posso encaixar as coisas que melhor dão certo para provar que o que eu estou falando é verdade, tá bom? Então, eu começo pelo desenvolvimento, concluo e só aí eu vou escrever a minha introdução, porque é muito mais fácil se você começar escrevendo pela introdução, sem antes fazer um esboço, sem ter noção clara do que você vai falar, de você errar, de você escrever coisas ali que você não falou no desenvolvimento, ou até mesmo de defender teses, uma tese na introdução e não defender ela no meio do seu texto. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês de como se colocar nessa verdade absoluta sem que eu use a pessoalidade, desculpa. Por exemplo, gente, se eu estiver defendendo a tese de que o aborto legal é a melhor forma para lidar com um problema que é de saúde pública, eu nunca começarei a minha frase ou a minha argumentação dizendo assim, eu acho que tananã, tananã. Ou então, na minha opinião, o aborto deve ser legalizado porque tal coisa. Eu não vou usar eu acho, porque eu não posso ter dúvida. Primeiro que eu não vou usar o eu, ou na minha opinião, porque eu não vou me colocar na forma direta no texto. Eu vou usar a forma impessoal. Mas eu não vou deixar espaço para dúvida, ou então também eu não vou colocar argumentos que desmintam as minhas afirmações, tá? Eu posso pensar nisso antes de escrever, coisas que contestariam o que eu vou escrever, mas na hora de escrever eu só vou fazer afirmações. Então, para substituir, por exemplo, essas sentenças que eu falei agora, a gente pode usar assim, para a saúde pública, o aborto legal é a melhor opção. Mas só isso não basta, tudo bem? Eu mudei a forma de abordar, eu estou dizendo, eu estou afirmando, mas depois, por exemplo, de dizer uma coisa assim, de fazer uma afirmação, eu preciso ter argumentos sólidos que comprovem o que eu estou dizendo. É a mesma coisa no tema da violência contra a mulher, eu simplesmente falar que a mulher é submissa ao homem porque a mulher lava e cozinha e faz serviços domésticos e o homem faz menos. Isso é muito superficial. Eu preciso aprofundar, tá? Eu preciso trazer para o concreto, sair das generalizações. Como que eu faço isso? Através de dados, de fatos, de notícias, não a notícia do vizinho ou da sua prima que trabalha fora e o marido não ajuda.
Não é isso. Notícias de abrangência nacional, que sejam de conhecimento de todo mundo, tá? Essas coisas fazem o seu texto ter sustentação. O que é isso? Se o propósito do meu texto é comprovar que o que eu estou falando é verdade, como que eu faço isso? Eu preciso de força, eu preciso estar palpada, estar apoiado na realidade, tá? Coisas que deem legitimidade ao que eu estou dizendo. Tudo bem? Por isso, a tese é a primeira coisa a ser pensada antes de produzir o texto. Guardem bem isso. A tese é a primeira coisa que você vai pensar antes de começar a escrever. Não tem como você começar a escrever sobre um assunto sem saber o que você vai defender, porque o seu texto, ele tem um propósito. E o propósito é defender alguma coisa. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Até a próxima.